Olá, gente, boa noite, seja bem-vindo à nossa Escola de Inteligência Bíblica. Há quanto tempo aí a gente estava esperando por esse momento, tempo de aprendizado, tempo de reflexão, tempo de transformação, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, você precisa entender que vem através do conhecimento. O conhecimento transforma. Quando a Bíblia diz que o conhecimento liberta, não é só o conhecimento bíblico. É lógico que o conhecimento bíblico ele traz libertação na nossa vida espiritual, traz transformação, mas todo nível, todo tipo de conhecimento ele traz transformação na nossa vida. Então, é através do conhecimento que Deus nos torna aquilo que ele nos chamou para sermos, para que ele possa fazer aquilo que ele deseja fazer através de nós. Então, eu queria que você levasse esse momento, sabe, da Escola de Inteligência Bíblica muito a sério, porque nós vamos estar aprendendo princípios, nós vamos estar aprendendo verdades, que, sem dúvida nenhuma, numa dessas aulas você pode ouvir uma palavra, uma frase, ou um sentido que vai mudar completamente a tua vida. Né? Como diz a frase, uma palavra muda um destino. Então, eu queria que você levasse muito a sério. Se você quiser anotar, que eu acho que você deveria, né? Pega papel e caneta, ou aí no teu iPad, ou no computador, mas assim, se planeja para esse momento, para que você não esteja apenas assistindo por assistir, participando por participar, sabe? Coloca já a água aí do lado, não deixa nada tirar a tua atenção, porque é exatamente nesse momento de aprender verdades que mais o inimigo tenta nos distrair. Hoje, o maior problema hoje da igreja é a falta de conhecimento. Então, tem muita gente que não está vivendo a vida que poderia estar vivendo uma vida muito abaixo, né, daquilo que Deus tem para ela. Por quê? Porque ela não conhece. Então, leva muito a sério esse momento, tá bom? Anota, porque nós vamos aprender muito nessas próximas 4 segundas-feiras, né, sobre esse tema que está aqui na nossa tela, o segredo para uma vida de vitória, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, quem que já está por aí, né? Tem uma galera aí que já tá presente, né? E o Wesley, o Felipe, Russo, Gilvan, Thaís, Tayana, Francisca Mesquita, Francisca Taveira, e participando pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu? Que bom, que privilégio. A Mary Ellen, também, a pastora Carol, pastor Dera, o Ney, o Igor, pastor Joney, Ana Célia, Tico, Elmar, Adriana, Ana Paula, Jonathan, também está aí com a gente, o Elita Macedo, João Elias, bora, Elias, Miqueias, Ivanita, pastor Rides, Rafael Melo também, a Clícia Bastos, Carla, lá de Porto Velho, está aí também acompanhando a gente, Deus abençoe. Muita gente aí, ó. O Renato que está aguardando o nosso café. Vou marcar essa semana, Renato. Essa semana sai. Vamos lá, ok? O Ed Carlos também está aí. Pastor Emerson Melo, o William, a galera está chegando. Você que é líder de GC, encaminha o link agora para o teu GC. Você que é líder de ministério, encaminha o link para o teu ministério. Mobiliza todos os teus discípulos, mobiliza todos os voluntários do teu ministério para a gente estar juntos nesse tempo onde a gente vai aprender princípios aqui poderosos que, se a gente colocar em prática, sem dúvida nenhuma, a nossa vida nunca mais será a mesma. Lembre que princípio ele só funciona se ele for colocado em prática. Lembre que o conhecimento ele só traz resultado se ele for colocado em prática. Então nós vamos, como eu falei, nós vamos falar sobre o segredo para uma vida vitoriosa. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida, para nos dar vida e vida em abundância. É isso que a Bíblia diz. E quando a gente fala de abundância, nós não estamos falando de escassez e nem estamos falando de provisão no nível de necessidade, de suprir necessidade. Quando a gente fala de abundância, a gente está falando de sobra. A gente está falando de ter além daquilo que a gente precisa. E esse é o propósito de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. É que não somente
você não tenha necessidade alguma, não somente que ele supra todas as suas necessidades, mas a Bíblia diz que aquele que dá o pão ao que come, a semente ao que semeia, também é poderoso para fazer multiplicar e abundar na nossa vida, de maneira que a gente tenha o que compartilhar com outros. E no nosso compartilhar, a Bíblia diz que o nome de Deus vai ser glorificado. Então, a vida que Deus tem para nós é uma vida de abundância. Ah, pastor, então por que eu não consigo viver essa vida? Aí é que está. Primeiro, você precisa crer que a vida que ele tem para nós é uma vida de abundância. Segundo, você precisa aprender o caminho para essa vida de abundância, porque existe um caminho. O grande desafio é a gente descobrir qual é esse caminho, mas não apenas descobrir. Aí vem o terceiro lugar, que é você estar disposto a trilhar o caminho que vai te levar a uma vida abundante. Porque tem muita gente dentro da igreja, primeiro, que não crê que Deus tem uma vida abundante para ela. Se você não acredita nisso, você não vai correr atrás. Tem gente que acha que quanto mais necessidade você passa, mais crente você é. Que Bíblia é essa que você está lendo? Que pai é esse que vai ter prazer em ver um filho passando necessidade? Nenhum pai tem alegria em ver um filho passando necessidade. Então, a gente carrega conosco, né, uma cultura que vem da nossa base familiar, que vem da nossa cultura como país, né, da religiosidade, que nos ensina que parece que quanto mais escassez, mais presença de Deus, né? E isso não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra. Então, você pode muito bem ser alguém próspero, ser alguém que tem não só para você, mas tem para ajudar outras pessoas, e mesmo assim ser uma pessoa cheia de Deus. Então, você só precisa descobrir qual é o caminho para viver essa vida vitoriosa, essa vida abundante, essa vida de vitória sobre as circunstâncias, de vitória sobre o pecado, de vitória sobre as tentações, de vitória sobre as adversidades, e estar disposto a trilhar o caminho. Porque às vezes você sabe que um lugar existe, você sabe por onde chegar no lugar, só que às vezes o caminho até lá, às vezes, não é tão fácil. E aí, mesmo sabendo onde você quer chegar, ou o lugar que existe, sabendo por onde chegar, você não tem disposição para trilhar o caminho. Então, a vida de vitória, ela existe, a vida abundante, ela existe, né? Há um caminho para se chegar até ela, e é sobre isso que nós vamos falar durante essas próximas 4 segundas-feiras. Agora, trilhar esse caminho por você, eu não posso. Eu posso te apontar o caminho, eu posso te ajudar a encontrar o caminho e te garantir que lá você vai encontrar essa vida abundante que a Bíblia diz que Jesus veio trazer para nós. Agora, trilhar o caminho aí é uma decisão que somente você pode tomar. Então, nesse módulo da nossa Escola de Inteligência Bíblica, a gente vai falar sobre alguns segredos para viver essa vida prometida por Cristo, né? E como a gente colocar esses segredos em prática. E o segredo é mais simples do que o que a gente pensa, só que é mais desafiador também do que o que a gente pensa. Então, para um pouquinho, preste atenção aqui. É simples, porém é desafiador. Mas é possível. Deus jamais nos apresentaria um caminho que nós não tivéssemos condição de trilhá-lo, né? Então, o caminho para a vida que Deus tem para mim e para você, o caminho para essa vida vitoriosa, né, que ele chama de vida plena, de vida abundante, né? Primeiro, é o caminho da oração. É o caminho da oração. É simples, né? Parece simples, e é simples. Porém, como eu falei inicialmente, ele é desafiador. Ele é desafiador. Querido, se a gente fizesse uma pesquisa hoje, agora aqui, eu não vou fazer, mas se a gente fizesse uma pesquisa agora, com todas as pessoas aqui que estão online, e eu perguntasse quem na última semana, nos últimos 7 dias, conseguiu ter uma constância de vida de oração, a gente teria aí talvez 10% das pessoas. Mas oração de verdade, eu não estou falando daquela oração que a gente faz só para se livrar do peso da consciência, não. Uma vida de intimidade com Deus. Preste atenção, tudo que Deus tem para fazer na vida de um cristão passa pela vida de oração. É a maneira pela qual Deus escolheu fazer as coisas em nós e através de nós.
Tudo passa pela vida de oração. Foi a maneira que Deus escolheu de se relacionar com o homem. É o principal elemento da cultura do reino de Deus. Porque o reino de Deus, o que é? É sobre o relacionamento entre Deus, que é o nosso rei, e nós que somos seus súditos. E a maneira que ele escolheu para nós nos relacionarmos com ele foi a oração. Então, oração é uma cultura do reino. O que é cultura, pastor? A oração deve ser um hábito, deve ser um comportamento natural na vida de um cristão. Mas, infelizmente, na vida da maioria dos cristãos não é. A oração é para ser cultura, é para ser hábito de quem pertence ao reino dos céus. Quem não pertence ao reino de Deus ter uma vida de oração, não é comum, não deve ser comum, não deve ser hábito. Agora, para quem decidiu ser cristão, para quem decidiu abrir mão daquilo que o mundo oferece, para viver a plenitude daquilo que Deus tem para ele, a vida de oração precisa se tornar uma cultura. Cultura é aquilo que passa a fazer parte do nosso dia a dia, passa a fazer parte da nossa rotina diária. Sabe, é algo que, com o passar do tempo, se torna natural. Vou dar um exemplo. Quando você começa a dirigir, você começa a fazer aula aí da autoescola, você, toda vez que você vai passar a marcha, você olha para o câmbio, você olha para a embreagem e você fica ali tentando passar a marcha. Isso é normal. Só que você vai acostumando a dirigir, você vai repetindo, que aquilo se torna algo comum, se torna meio que automático. Você entra no carro, liga, o carro sai, você nem olha para a embreagem, não olha para o câmbio da marcha, não olha para nada. Mas por quê? Porque aquilo se tornou algo comum. Por quê? Porque a repetição foi que fez com que aquilo se tornasse algo comum. Então, só há uma maneira da vida de oração se tornar um hábito, uma cultura, se tornar comum na nossa vida. É se a gente tiver constância. E é lógico que, como todas as outras coisas, no início você vai precisar de muita disciplina e de muita insistência. Porque se você não tiver constância, você não vai desenvolver o hábito. Aí você vai ficar naquela gangorra, né? Você vai ficar nessa vida mais ou menos e você não vai viver a plenitude. Lembre que eu estou falando de caminhos para você viver uma vida vitoriosa, para você viver uma vida plena, para você viver uma vida abundante. Então, desenvolver uma vida de oração não acontece da noite para o dia. É algo que, para se tornar cultura, para se tornar hábito, não é uma batalha que se ganha da noite para o dia, não. É uma cultura que é construída, que se desenvolve ao longo da vida com disciplina, com insistência, né? Com constância, todos os dias. Aí no começo você falha um dia, mas no outro dia você está lá de novo. Aí daqui a pouco você já fez uma semana sem falhar, e você falha um dia, e no outro dia você insiste, você não desiste. Aí daqui a pouco você já conseguiu fazer 15 dias, e aí daqui a pouco falha um dia, aí você insiste, aí daqui a pouco você já está fazendo um mês. Ó, a gente começou as nossas lives, né? Você vê, teve 1 ou 2 vezes que a gente não conseguiu fazer, mas no dia seguinte eu estou lá. E a gente já está com praticamente 3 meses de live. E isso é o quê? É insistência. Isso é constância, isso é disciplina. Disciplina é você fazer o que precisa ser feito, mesmo sem estar com vontade de fazer. Isso é uma pessoa disciplinada. A pessoa que não tem disciplina, ela só faz o que ela gosta. Ela só faz as coisas na hora que ela gosta, na hora que ela tem vontade. E aí eu vou te falar uma coisa, nem todo dia eu estou a fim de orar. Nem todo dia eu tenho vontade de orar. Mas eu sei que, como cristão, e não é nem como pastor, é pelo fato de eu ser um cristão, eu sei que tudo que Deus tem para fazer na minha vida, na vida dos meus filhos, no meu ministério, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida emocional, eu sei que tudo que Deus tem para fazer na minha vida passa pela minha vida de oração. Então é por isso que eu oro todos os dias. Não é porque eu tenho vontade. O pastor todo dia acorda. Ai, que bom, que vontade de orar. Não. Tem dia que você está mais afim, tem dia que você está mais sensível, tem dia que você está mais quebrantado, e tem dia que você não está nem um pouco afim. Mas a disciplina nos leva a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente não está com vontade de fazer. E aí, a gente só vai ter disciplina se a gente entender o grau de importância. Se você não entender o nível de importância da oração na sua vida, você não vai ter o nível de disciplina que você precisa ter.
Então, o meu desafio nessas próximas 4 segunda-feiras é te convencer do nível de importância de uma rotina, de uma vida de oração, que eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, a tua vida, o teu casamento, a tua vida profissional, a tua vida ministerial, a tua vida emocional, todas as áreas, a tua vida financeira, todas as áreas da tua vida serão transformadas. Eu sei do que eu estou falando. Então, se você observar os seus piores momentos na vida e os teus melhores momentos na vida, eles estão ligados à tua vida de oração. Se você parar um pouquinho para pensar, você que já orou um dia, né? Porque quem nunca orou, então não vai ter experimentado. Mas você que já teve, você que foi para o encontro, por exemplo, observe quando você veio do encontro, que você veio naquela pegada e você tendo aquela vida devocional, os seus melhores momentos, os melhores momentos da tua vida foram os momentos em que você mais estava orando, mais estava em intimidade com Deus. E os piores momentos da tua vida também estão ligados ao momento que você menos estava orando. Eu tenho certeza do que eu estou falando. É lógico que, às vezes, você está orando, você está num período de oração, você está tendo uma vida de oração e vem dificuldades. Eu não estou falando da ausência de dificuldades, não. Às vezes, você nem está passando por grandes dificuldades, mas só o fato de você não estar orando, você não está bem. E, às vezes, você está passando por grandes lutas, mas você está numa vida de oração e de intimidade com Deus tão grande que nem aquela luta é capaz de te deixar mal. Como diz o crente, né? Você está passando pela prova, mas está dando glória a Deus. Por quê? Por causa da tua vida de oração. Então, o que vai fazer a tua vida tranquila não é a presença ou a ausência de dificuldade, não. É a presença ou a ausência de uma vida de oração. Porque se você tiver uma vida de oração, nos momentos mais difíceis que você passar, Deus vai estar lá contigo, você vai sentir a força, o cuidado, sabe? Você vai ter paz, que é a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia diz que nós temos quando nós temos a intimidade com Ele. Então, quando nós oramos, nós sempre estamos melhorando. Sempre que, quando você está orando, se você ora todo dia você está melhorando um pouquinho. Quando você não ora, todo dia você piora um pouquinho. Pode ter certeza disso, a gente nunca está estático. Ou a gente está melhorando, ou a gente está piorando. Então, se eu estou tendo uma vida de oração, todos os dias eu estou tendo melhoras. Na minha vida espiritual, no meu comportamento, no meu caráter, em tudo. E se eu não estou orando, todo dia eu estou piorando. Então, é uma escolha que eu preciso fazer. Porque, assim, gente, oração não é só sobre Deus ouvir e atender os nossos pedidos. A oração, ela não muda apenas as circunstâncias. Às vezes, Deus vai mudar a mim e a você durante a nossa vida de oração para poder aceitar ou viver uma circunstância. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Às vezes, Deus vai mudar a mim e a você. Então, a vida de oração não é só sobre mudar o que está fora, mas também é sobre mudar o que está dentro. E aí, quando a gente ora, a gente sempre vai estar melhorando, a gente sempre vai estar crescendo, a gente sempre vai estar avançando, sabe, por pequenos, por menores que sejam os avanços, né? Mas a gente vai estar avançando. E se a gente não ora, a gente vai estar sempre piorando. Então, eu não acredito numa vida cristã de uma pessoa que não ora. Uma vida cristã que não é baseada, que não é sustentada pela oração, a Bíblia diz que é igual uma folha seca quando o vento vem. Se eu botar uma folha seca aqui em cima da mesa e ligar um ventilador aqui, essa folha vai voar. Ela não vai ficar aqui, ela não vai permanecer aqui. Por quê? Porque ela não tem estabilidade. Então, a vida cristã de uma pessoa que não ora, é por isso que a Bíblia vai comparar uma folha seca, né, quando vem o vento. O vento bate, ele vai. O vento bate para o outro lado, ele vai. Ou seja, ele não consegue avançar, porque tem hora que o vento bate, ele vai para frente, quando o vento vem no sentido contrário, joga ele para trás. Já quem tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma rotina de oração, o vento contrário ajuda você a decolar. Você sabia que o avião ele nunca decola a favor do vento, ele só decola contra o vento? Então ele usa o vento contrário para poder ganhar altitude, para poder ganhar altura. Da mesma maneira, as circunstâncias, as dificuldades, é o vento contrário na vida de quem ora. Enquanto que o vento contrário na vida de quem não ora joga ele para trás,
o vento contrário na vida de quem ora impulsiona ele para crescer. Coloca ele, leva ele para o nível ainda mais alto. Gente, isso é muito sério e é muito simples. A gente só precisa acreditar naquilo que está na Bíblia. Porque às vezes a gente está vendo na palavra, a gente está ouvindo, mas a gente continua vivendo a vida do jeito que a gente sempre viveu, a gente continua com a nossa vida de religiosidade, cumprindo obrigações, sabe, cumprindo rituais, e aí a gente não desfruta da vida vitoriosa, da vida abundante que Deus tem para nós. Aí tem outros desfrutando, aí a gente começa a achar que Deus ama mais um do que o outro. Não, Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que oram mais e uns que oram menos. Essa é a única diferença. Quando você olhar para a vida de uma pessoa, que ela for bem-sucedida, seja profissionalmente, ministerialmente, se ela é cristã, pode ter certeza que a diferença entre ela e você está na vida de oração. E é claro que quando a gente ora e está disposto a seguir a Bíblia, a gente também vai trabalhar. Porque a Bíblia fala, né, que você tem que trabalhar, aquele que não trabalhe, ele nem é digno de comer. Mas a oração já nos move. Oração fala, o final da palavra é o quê? Ação. Então fala de ação. Quem ora se movimenta. Se você não ora, você não vai se movimentar em direção àquilo que Deus tem para você. Toda vez que você ora por algo que você deseja, sabe, ali Deus vai te dar instrução, ali Deus vai te dar direção, ali Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar força, Deus vai te dar tudo que for necessário para você levantar da oração e você fazer alguma coisa. Agora, quem não ora, não vai tomar as outras atitudes. A oração é a atitude básica. Então, agora, aí você pode dizer, pastor, o senhor está querendo colocar um peso sobre a gente com essa questão da vida de oração. Não, nem precisa colocar peso. Eu não preciso colocar peso, porque a própria Bíblia já coloca. O próprio Jesus já coloca um peso sobre a importância da oração na nossa vida. Deus já colocou. Nós é que muitas vezes negligenciamos, né, e desobedecemos a Deus. Você olha, gente, você olha para Jesus. Jesus orava. Jesus se retirava para o meio do mar para orar, para ficar sozinho com Deus. Jesus ia para o monte nas madrugadas. Jesus se afastava para orar. Jesus orava. Jesus, o Filho de Deus, que estava aqui na terra em obediência ao Pai, a Bíblia diz que ele orava. E tem gente que acha que pode viver uma vida cristã sem orar. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte. Ele venceu tudo, mas através de uma vida de oração. E tem gente que acha que vai vencer sem orar. Só se você for melhor do que Jesus, né? Então, eu acredito que se ele, sendo mestre, ele orou, e ele não orou só para nos ensinar a orar, não, a gente vê o resultado da vida de oração na vida dele, no ministério dele, né? Na vida das pessoas que conviviam com ele. Então, o meu objetivo durante esse módulo da nossa Escola de Inteligência Bíblica é apenas lembrar você da importância desse princípio na sua vida. E dizer para você que é possível, sim, a gente ter uma vida diária de oração. É possível. Você não come todo dia? Você não almoça todo dia? Você não tem coisas na sua rotina que virou cultura, que você faz todos os dias? Tem coisas que você faz todos os dias. Por que você não consegue orar todos os dias? A primeira coisa que o diabo coloca na sua cabeça é que você não consegue. Ninguém consegue orar todo dia. Por que não? Por que não? Tempo a gente tem. Isso é fato. A gente é que escolhe o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Então, o meu objetivo é lembrar você da importância desse princípio, porque oração, gente, não é um ministério. Sabe? A oração, na verdade, a oração como ministério, na verdade, ela é um ministério de poucos. Porém, ela é um chamado para todos. Quando eu falo que a oração é um ministério de poucos, eu estou falando que tem pessoas que têm um chamado para a vida de oração. Tem gente que ora 3, 4 horas, nem vê o tempo passar. Tem gente que tem esse dom, tem esse chamado. São essas pessoas que devem compor, por exemplo, o ministério de intercessão da igreja. Porque são pessoas que gostam de orar. Pastor, tem gente que gosta de orar? Tem gente que gosta de orar. Essas pessoas têm um ministério da oração. Porém, a oração é um ministério para poucos, mas é um chamado para todos. Todos nós devemos orar. É lógico que quem tem esse chamado
para ele vai ser mais fácil, vai ser mais prazeroso, né? Do mesmo jeito que quem tem um chamado para pregar tem muito mais facilidade de pregar do que quem tem um chamado para orar. Tem gente que tem um chamado para oração, mas se você botar para ministrar a palavra, acabou. Então, a oração ela é um ministério de poucos, mas ela é um chamado para todo cristão. Todo cristão é chamado para ter uma vida de oração. E a falta de uma vida de oração constante, preste atenção nisso que eu vou te falar, que é muito sério. A falta de uma vida de oração constante, diária, uma rotina, tem custado muito caro para muita gente. Talvez você ache que ter uma vida diária de oração tem um preço. E tem. Eu vou te falar porque eu faço isso e eu sei que tem um preço. Tem o preço de você ter que acordar mais cedo. Às vezes, quando você passa do horário, você vai ter que sacrificar alguma coisa durante o dia para você ter a vida de oração. Sabe qual é o problema? É que a gente, na hora de sacrificar, a gente sacrifica a única coisa que a gente não poderia sacrificar, que é a nossa vida de oração. Ter uma vida de oração tem um preço. Seja de acordar cedo, de reservar aquele tempo, de abrir mão de alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, não ter uma vida diária de oração, o preço é muito maior. Isso tem custado muito caro, sabe? Tem custado o sacrifício de muitos sonhos, tem sacrificado famílias, tem sacrificado ministérios, sabe? Tem muita gente, olha, tem gente que não está vivendo o sonho que poderia estar vivendo porque não tem uma vida de oração. Tem gente que ministerialmente não está vivendo o que poderia viver porque não tem uma vida de oração. Tem gente que não tem a família que deveria ter porque não tem uma vida de oração. Então, perceba que o preço de não ter uma vida de oração é muito maior do que o preço de você ter. Eu te garanto isso. O problema é que a gente acha que não orar não tem preço, mas tem preço e o preço é muito mais alto. Sabe, nunca, pelo menos nos meus 48 anos de idade, e pelo que eu estudo também da história da igreja, faz muito tempo que a igreja não sofre tanto, sabe, com pecados morais, com escândalos, envolvendo até mesmo líderes, pastores, sabe, na área moral, às vezes envolvendo a área financeira, relacionamentos. Há muito tempo que a igreja não vive crises como essa. Sabe por quê? Falta de oração. Porque as pessoas estão querendo vencer a tentação sem ter uma vida de oração. E aí não vai. Queridos, se eu parar de ter a minha vida diária de oração, é só questão de tempo para eu cair. Não vai ser o meu título de pastor, não vai ser o meu curso de teologia, não vai ser o tamanho da igreja que a gente tem, não vai ser o tempo de ministério que eu tenho que vai me sustentar, não. Eu sei que nada disso me sustenta. O meu sustento, ele vem só de uma coisa, da minha vida de oração, de intimidade com Deus e de leitura da palavra. É daí que vem o sustento. Então, se o povo não ora, o povo não tem a voz de Deus na sua consciência. E se você não tem a voz de Deus na sua consciência, aí você começa a fazer as coisas sem você já não sente mais, né, o peso nem a dor pelo pecado, porque o arrependimento ele vem exatamente da dor que a gente sente por ter cometido um erro. Mas essa dor ela é causada pelo quê? Pela nossa consciência. Então quem não ora, sabe, não tem a voz de Deus na sua consciência, que a voz de Deus é que traz discernimento a todo instante para nós. Sabe, quanto mais tempo você passa com Deus, mais a voz de Deus fala na nossa consciência. Por exemplo, pastor, como que eu faço para identificar ou para ouvir a voz de Deus? É simples. Se você, por exemplo, receber uma ligação nesse momento de uma pessoa que você nunca conversou com ela pessoalmente, nem por telefone, você nunca conversou com ela, e a pessoa te perguntar assim, adivinha quem está falando? Você vai conseguir saber quem é? Identificar pela voz? Claro que não. Por quê? Porque você não conhece, você nunca conversou com aquela pessoa. Agora, se uma pessoa que você conversa todos os dias, você trabalha junto ali, está ali na sala, ouvindo a voz dela direto, se ela te ligar e tentar te passar um trote, você vai identificar. Então, qual é o caminho para a gente identificar a voz de Deus? Intimidade, relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu aprendo, mais discernimento eu tenho de quando Deus está falando. E esse discernimento, ele é interior. Deus fala no nosso espírito. Deus fala no nosso interior. E se a gente não tiver
esse nível de intimidade, Deus fala, só que eu não escuto. Às vezes eu não entendo, e às vezes eu entendo, mas eu não tenho força para seguir. Por quê? Porque eu não tenho o nível de intimidade que eu deveria ter. Porque o nível de intimidade com Deus, ele tem dois propósitos principais. O primeiro é você ouvir a voz de Deus. É você ter direção de Deus para saber o que fazer, quando fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer. É ter direção de Deus, é ouvir a voz de Deus para ter direção. E o segundo propósito é você ter força para poder seguir a voz de Deus. Porque não adianta você ouvir e você não ter força para seguir. Então, tanto a direção quanto a capacitação para viver conforme a direção de Deus vem da vida de intimidade com Ele. Vem da vida de oração. Não é que Deus não fala mais, nós é que não temos mais sensibilidade para ouvir a Ele. Por quê? Porque nós estamos entretidos demais, nós estamos distraídos demais. A gente está trabalhando demais, a gente está pregando demais, a gente está ensinando demais. Por que eu digo que hoje a gente vê tantos escândalos envolvendo líderes, pastores? Por quê? Porque o tempo que eles têm com Deus é só para preparar mensagens para pregar. Eles não têm tempo com Deus, sabe, para ouvir a Deus, para sentir a Deus, para deixar Deus transformá-los e fortalecê-los. Não, vira uma coisa meio que profissional. Eu vou ler a Bíblia, eu vou preparar uma mensagem porque eu tenho que pregar. São mensagens que têm conteúdo, mas que não têm vida. Porque onde não há vida com Deus, não tem vida de Deus. Então, não é que Deus não fala mais. Sabe, a gente, por não ter esse nível de intimidade com Deus, a gente acaba ouvindo muito mais a voz das nossas emoções. Porque tem três vozes que a gente precisa aprender a discernir. Tem a voz de Deus, tem a nossa voz e tem a voz do diabo. Todas essas três vozes falam conosco. Tem hora que você, é da sua carne. É as tuas emoções falando contigo. E você acha que é Deus falando. Ou às vezes o diabo está falando contigo e você acha que é Deus falando. E às vezes Deus está falando e você acha que é a tua carne. E você não tem coragem de fazer. Percebe que quando você não tem intimidade, você não tem discernimento. E quando você não tem discernimento, você não tem direção. E quando você não tem direção, você anda perdido. E é por isso que você não prospera, que você não desfruta da vida abundante. Por quê? Porque você anda sem direção, você anda sem rumo. Porque o discernimento vem justamente disso. E aí, quando você tem o discernimento e a capacitação, aí você vai viver. Então, o grande segredo para você viver essa vida abundante, essa vida vitoriosa que Deus tem para mim e para você, é ouvir a voz de Deus dentro da nossa consciência. E isso só se desenvolve através de uma rotina, sabe, de uma vida de intimidade. Como que Deus fala? Lembra quando, assim, aquele momento que você está prestes a fazer algo, aí de repente a tua consciência vem assim e diz, olha, isso não está certo, você não deveria fazer. Aí tem gente que já sabe que não deve fazer, e às vezes não é só questão de ser pecado ou não ser pecado, não. Porque tem muita coisa que não é pecado, mas que não é para você, que não é para você fazer, ou pelo menos não é o momento de você fazer. E aí você age pela emoção, e aí muita gente, mas olha, eu vou te falar uma coisa, sem medo de errar, 70% hoje das pessoas que dizem assim, Deus me falou, Deus me mandou fazer isso, na verdade são as suas emoções falando. Muitas e muitas vezes eu ouço, só que assim, se a pessoa disse que foi Deus, quem sou eu para questionar? Mas eu sei, tem coisas que eu não preciso nem orar para saber. Quando a pessoa fala, eu já sei que não é de Deus. E o porquê que muitas vezes a pessoa usa a Deus? Porque ela não quer ser questionada, porque ela não quer ser contrariada. Ela usa Deus para legitimar aquilo que ela quer fazer. Aí dá errado, e aí, será que Deus se enganou? Será que Deus te mandou por um caminho errado? Você quebrou a cara, a escolha deu errado? Não. É porque, primeiro, você não pediu conselho. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Você não pede conselho. Tem gente que liga para mim e fala assim, só para comunicar as coisas. Né? Às vezes eu pergunto, você está me pedindo um conselho ou você só está me avisando? Porque a pessoa só liga para comunicar, ela não liga nem para pedir a tua opinião. Tem outros que até pedem a tua opinião. E aí, pastor, o que o senhor acha? Eu caso ou compro a bicicleta? Eu digo, compra a bicicleta, meu filho.
Aí no outro dia você recebe o convite de casamento, já com data, horário, tudo marcado. Então, pergunta, pede o conselho, mas não segue. Então, Deus continua falando, a gente só precisa desenvolver essa habilidade de ouvir a voz de Deus na nossa consciência, né? E a única maneira de discernir a voz de Deus, da voz das nossas emoções, da voz da consciência, é a intimidade. Não tem outro jeito. Escreve o que eu estou te falando aí, ó. Escreve no chat aí para mim ver se você entendeu. Escreva assim, ó. Não tem outro jeito. Escreve para mim aí. Não tem outro jeito. Eu vou aguardar você escrever, tem um delayzinho aqui no chat, para ver se você entendeu. Não tem outro jeito. Eu gostaria de te dizer que tem um outro caminho, que tem um caminho mais fácil, que você pode comprar, sabe, que alguém pode fazer por você, que você pode terceirizar, mas não tem outro jeito, não tem outro caminho para viver uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida próspera, se não for através de uma vida, de uma rotina, de uma cultura de oração. Coloca aí para mim. Isso, começou a aparecer aqui para mim. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ou você vai aprender ouvindo, ou você vai aprender apanhando, aprender errando, aprender com os erros. A Bíblia diz que o inteligente, ele consegue sair de um buraco. Já o sábio, ele nem cai no buraco. Olha a diferença. Tem gente que é inteligente, cai nos problemas, consegue resolver, consegue sair, só que o sábio, ele nem cai no problema, ele nem entra no problema. Por quê? Porque ele aprende ouvindo. Então, não tem outro jeito. Ou você vai ter uma vida diária de oração, escolha o melhor horário. É lógico, eu particularmente, não que eu prefiro, mas assim, o horário que eu consegui manter uma rotina foi pela manhã cedinho. Por quê? Porque eu deixava para outros momentos durante o dia, e aí, meu amigo, o diabo ficava só me enrolando. E eu deixando ele me enrolar. E assim, qual é a primeira coisa que eu faço? É a minha vida de oração. Porque aí depois as outras coisas deu para fazer, eu faço. Não deu, fica para outro dia. Depois que eu oro, qualquer outra coisa pode ficar para depois. Qualquer outro compromisso pode ficar para amanhã. Qualquer outra coisa pode ser adiada. Então, se eu tiver que adiar alguma coisa, a única coisa que eu não vou adiar é a minha vida de intimidade, é o meu momento com Deus. Então, por isso que eu coloco pela manhã, por isso que a Bíblia diz também, né? A Bíblia diz, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me encontram. Ela diz, os que cedo me buscam, me encontram. Então, é o melhor momento, você está com a cabeça tranquila, você está... É lógico que durante o dia, eu faço várias orações. Durante o dia, às vezes, eu estou vivendo determinados momentos, eu agradeço a Deus, às vezes eu vejo alguma coisa, eu intercedo, Senhor, tem misericórdia, sabe? Às vezes eu lembro de alguém que está passando por alguma luta, eu oro, intercedo, mas isso são orações, eu estou falando de um tempo ali, só você e Deus. Um tempo de intimidade, o teu lugar secreto, quando a Bíblia diz que você entrar no teu quarto, trancar a porta e ficar só você e ele. Pode ser no quarto, pode ser no escritório, pode ser na cozinha, pode ser na sala. Quarto é porque fala de um lugar de intimidade, tem uma linguagem simbólica aí. Mas o que Deus está querendo dizer é que tem que ser um lugar que é só você e ele. Um lugar de intimidade. Então, quando a gente ora, a gente está treinando para ouvir a Deus. A gente está treinando a nossa consciência, o nosso espírito para ouvir a Deus. Nós, seres humanos, presta atenção no que eu vou te falar. Eu e você. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ou seja, eu e você, todo ser humano, nós já não somos de confiança. Orando. Com uma vida de oração, a gente já não é de confiança. Sem orar, então, meu amigo, aí já era. Sabe por que eu oro todos os dias? Porque eu não confio em mim mesmo. Eu não confio nem em mim mesmo. E o grande erro de muitas pessoas é esse. Sabe, quando eu vejo alguém dizendo assim, não, isso aqui eu já venci, isso aqui eu... Ai, já deu o primeiro passo para cair. Porque tem coisas que eu larguei, eu abandonei na primeira semana de conversão. Minha conversão foi muito radical. Teve coisas assim que do dia que eu saí lá da igreja, teve coisa que já não fez mais parte da minha vida. Só que são coisas que eu nunca parei de orar também.
Eu nunca parei de orar. Então, a gente, tendo uma vida diária de oração, a gente já não é de confiança, imagina sem orar. Sabe, homens e mulheres que oram são rápidos em responder a Deus. Sabe, estão sempre dispostos. Homens e mulheres que oram têm sempre uma palavra de vida, sabe, para alguém, tem sempre uma resposta, sabe, para Deus naquilo que Deus espera dele. Agora, pessoas que não oram dormem mais do que a cama. Você já viu gente que dorme mais do que a cama? Pois é, mas tem. Sabe, tem gente que Deus pode gritar. A pessoa que não ora, Deus pode gritar no ouvido dele. Deus pode derrubar ele. Deus pode fazer o que for, mas ele não entende, ele não ouve. Por quê? Porque ele não tem discernimento. Quem não tem vida de oração não tem discernimento. E quem não tem discernimento não tem direção. E quem não tem direção anda perdido. Sabe, o coração de uma pessoa que não ora, queridos. Imagina o coração de um ser humano que não ora. Eu vou te dizer o que tem no coração do ser humano que não ora. Orgulho, soberba, vaidade, ídolos, que ídolos não são apenas os santos que a gente costuma achar que é. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Então, quem não ora vai ter isso no coração. Por quê? Porque isso é a nossa natureza humana. Inveja, rebeldia, tudo isso vai ter no coração e no comportamento de uma pessoa que não ora. Por quê? Porque essa é a nossa natureza, esse é o nosso normal, esse é o nosso natural. Agora, o homem e a mulher que ora, aí você vai ver uma vida de submissão, você vai ver humildade, você vai ver simplicidade, você vai ver fé, você vai ver coragem, você vai ver uma série de coisas que você não vê, a não ser que seja através de uma vida de oração. E aí, se a gente não tem a vida de oração, como eu falei, cada dia a gente vai piorando mais. Piorando como? Piorando como pai, a gente piora como líder, a gente piora como filho, a gente piora como esposo, a gente piora como esposa, a gente piora como funcionário, como colaborador, como profissional. E se você ora, você vai melhorando cada dia mais como em todas as outras áreas. Então você precisa entender isso, sabe? Eu nunca conheci alguém, nunca conheci um cristão que terminasse bem a sua vida cristã ou a sua vida ministerial, que ao longo da sua vida essa pessoa não foi uma vida de oração. Muitos até começam bem, só que a Bíblia diz que o final é melhor do que o início de todas as coisas. A Bíblia vai nos ensinar que tão importante quanto o como nós começamos é como nós vamos terminar. Porque é o final que vai definir a nossa eternidade. Então, eu não conheço ninguém que terminou bem a vida cristã ou a vida ministerial que ao longo da sua vida não teve uma vida de oração. A gente vê que quem começa bem e não mantém a sua vida de intimidade com Deus termina mal. A coisa não termina do jeito que era para terminar. Né? Então, a oração, ela vai matando a nossa natureza humana. Como a Bíblia diz, nós vamos morrendo para nós mesmos e vai fortalecendo a nossa identidade em Cristo. Tem muita coisa que há na minha vida hoje que não é de mim. Tem muita coisa que não é de mim. Na verdade, tudo que você vê, se tiver algo de bom na minha vida, foi gerado através de uma vida de oração. Tudo que tem de bom na minha vida, se é que tem alguma coisa, foi gerado através da oração. Se eu estou aqui hoje ensinando para você, dando aula para você, sabe, fiquei pela manhã me preparando, orando, buscando, é porque é resultado da minha vida de oração. Se não saber onde é que eu estava em casa. Estava em casa, tranquilo. Eu não teria ouvido a voz de Deus quando Deus me direcionou a dar esse módulo, a preparar esse treinamento. Ou eu não teria ouvido, ou eu teria ouvido e teria ignorado a voz de Deus. Então, tudo que tem de bom em nós é promovido, é produzido através de uma vida de oração. Sabe como? Me explique de que outra maneira, por exemplo, uma pessoa que mente vai parar de mentir. Qual o outro jeito que uma pessoa que mente pode parar de mentir? Você prender alguém vai fazer ele parar de mentir? Não.
Você dar 100 chibatadas em alguém vai fazer ele parar de mentir? Não. Pode ter certeza que não vai. Ele só vai parar de mentir se a natureza dele for mudada, se ele tiver ali uma experiência, se ele tiver força. Às vezes ele nem quer mentir, mas a mentira é mais forte do que ele. Por quê? Porque ele não tem uma vida de oração. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Em Cristo. E o que é esse em Cristo? Em fala de estar ligado a Ele. E o que nos liga a Ele? Uma vida de intimidade. Você sozinho, você vai perder todas para o diabo. Você vai perder todas. Agora, você com Cristo, você não perde uma. Essa é a verdade. Aí você quer viver uma vida de vitória ou quer viver uma vida de fracasso? A escolha é sua. O problema é que a gente quer uma vida de vitória, mas a gente não quer uma vida de oração. E aí não vai. Por quê? Não tem outro jeito. Essa frase vai ficar gravada. Não tem outro jeito. Se pode procurar, pode pesquisar, pode tentar de várias outras maneiras e depois você vem e me diz se deu certo. Não tem outro jeito de vencer pecado, de vencer adversidade, de vencer tribulação, sabe? De vencer as lutas do dia a dia, de vencer a tristeza, de vencer a dor. Não tem outro jeito de vencer a morte se não for através de uma vida de oração. Porque quem nos ajuda, quem nos muda, quem nos transforma é o Espírito Santo. Agora, como que nós alcançamos? Como que nós desenvolvemos isso? Através da vida de oração. Sabe o que é interessante? É que a maioria das pessoas que não oram, elas não confiam em pessoas que não oram. Interessante, né? Olha só, a maioria das pessoas que não oram, elas não confiam em outras pessoas que não oram, mas querem que os outros confiem nele. Eles querem, sabe, que ele seja de confiança sem orar, mas eles não confiam em quem não ora. E deixa eu te falar uma coisa. Quem não ora não é de confiança. Quem não ora não é de confiança. Eu já disse para você, eu não confio nem em mim mesmo. Se eu não tiver numa vida de oração, eu não confio em quem eu sou. É por isso que eu oro, porque eu sei quem eu sou, eu sei do que é formada a minha natureza humana. Eu sei o que a minha carne tem vontade, eu sei o que o meu corpo deseja, eu sei o que os meus olhos desejam. Eu sei, eu sou de carne e osso, ser humano como qualquer um outro. E por me conhecer e saber, é por isso que eu oro. É por isso que eu não abro mão. Então, poucos vão ter o prazer de pregar, mas todos nós devemos orar. Como eu falei, o ministério de intercessão não é para todos, mas o chamado da oração é. A pregação não é para todos, mas a vida de oração é. Em Atos 6, versículo 4, a Bíblia vai dizer que nós, os pastores, nós deveríamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Perceba que ele diferencia oração e palavra. Ele não diz que nós deveríamos nos dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Ele diz à oração e ao ministério da palavra. Por quê? Porque a oração é um chamado que todos devem se dedicar. Agora, o ministério da palavra é para quem tem chamado. O ministério de intercessão é para quem tem chamado. O ministério da música é para quem tem chamado. Então, cada um de nós tem um chamado. O ministério da criatividade é para quem tem chamado. O ministério qualquer área é para você identificar o seu chamado agora. Qualquer área que você atue, você precisa orar. Ah, pastor, e se eu não atuar em nada? Aí é que você não está orando mesmo, porque quem ora age, quem ora se move em Deus. Quem ora não fica parado no reino. Quem não está fazendo nada no reino é porque não está orando, porque se você orar, Deus vai te convencer a se envolver no reino dele. Se você tiver intimidade com Deus, você não consegue deixar de servir na sua igreja local. Se você tiver intimidade com Deus, você não consegue deixar de cumprir o propósito que Deus tem para ti. Você fica sem cumprir o propósito porque você não ora. Então, perceba que palavra é ministério, oração é um chamado para todos, sabe, gente? É urgente que a gente se torne homens e mulheres de oração. É urgente. É urgente para nossas famílias, é urgente para os nossos filhos, é urgente para nossas igrejas, é urgente para esse mundo que a gente vive. É urgente
que a gente se torne homem e mulher de oração. Se a gente deseja viver essa vida vitoriosa, a vida abundante que Deus tem para nós, só há um jeito, só tem um jeito, é através da vida de oração. Sabe, não há nada de errado em você pedir para as pessoas orarem por você. Não há nada de errado nisso. O problema é quando você quer que os outros orem por algo que nem você está disposto a orar. Esse é o problema. Você quer que as pessoas orem por algo que nem você está disposto a orar. Não tem problema nenhum você pedir oração, isso aí é bíblico, devemos orar uns pelos outros, mas nós também devemos orar por nós mesmos. É isso que a Bíblia nos ensina, sabe? Há coisas que Deus só vai revelar diretamente a você. Tem coisas que Deus não vai falar através do pastor, tem coisa que Deus não vai falar através do teu líder, tem coisa que Deus não vai falar através da irmãzinha lá do ramal que vai para o monte. Tem gente que sai atrás disso. Não sei se você conhece, aqui na live não tem ninguém, né? Mas tem gente que quando quer uma revelação, que quando quer ouvir algo que gostaria de ouvir, sai atrás daquelas irmãzinhas lá. Tem coisa que Deus só vai falar face a face contigo. Ou você vai orar, ou você nunca vai ouvir da parte de Deus. Você vai morrer e você não vai saber o que Deus tinha para você. Porque tem coisas que Deus só revela através de você, diretamente a você, através da vida de oração. A vida de oração é o preço a ser pago por segredos que Deus só revela, que Deus só conta para os íntimos. Não tem segredo que você só conta para determinadas pessoas? Tem coisas que você só compartilha com determinadas pessoas, que são íntimas suas. Pois é, a vida de oração é o preço a ser pago para quem quer ter acesso aos segredos íntimos de Deus. Tem coisa que Deus só vai se revelar no teu nível de intimidade com Ele. E intimidade fala de constância, de disciplina, de persistência, de rotina. Não é orar um dia sim e 8 não. Tem gente que ora um dia sim e outro não. E outros é um dia sim e 8 não. Não, é orar todos os dias. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Teu ministério, tua família, teus sonhos, a vida dos teus filhos, tua vida financeira, tua eternidade pode estar indo por água abaixo por falta de uma vida de oração. Enquanto você está dormindo um sono profundo, tem sonhos indo pelo ralo, tem projetos indo pelo ralo, tem pessoas indo pelo ralo, porque você está dormindo enquanto você deveria estar orando. Tem pessoas indo para o inferno, enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está distraído. Quando eu falo dormindo, não somente no sentido literal da palavra, mas eu digo distraído. A gente não entendeu a importância da nossa vida de oração. Sabe, a gente precisa entender que o preço para ter acesso a esses segredos é a nossa vida constante. Íntimos, pessoas com quem você tem intimidade, não tem conversas rápidas. Você já viu pessoas que são muito amigos, que têm muita intimidade? Eles não conversam rápido, eles gastam tempo um com o outro ali. Então, a gente precisa deixar a negligência, a irresponsabilidade, a preguiça, seja o que for que esteja nos distraindo e nos impedindo de ter a nossa vida de oração, precisa ficar de lado a partir de hoje. Você precisa entender a importância disso na sua vida. Na verdade, não é nem a importância, é a vitalidade, isso é vital para você. As distrações, elas estão nos levando a perdas valiosíssimas. Nós estamos perdendo pessoas, estamos perdendo sonhos, perdendo filhos, perdendo a eternidade por falta de uma vida de oração. Sabe, eu quero desafiar você, nessas próximas 4 segundas-feiras, a gente está junto aqui, sabe, aprendendo sobre esse tema, sabe, para a gente enxergar a vida que uma vida constante de oração pode gerar para mim e para você. Que a gente possa conseguir, a minha oração é que nessas 4 aulas eu consiga te fazer enxergar onde que uma vida de oração diária pode te levar. Os sonhos que podem acontecer na tua vida, as mudanças, as transformações, a prosperidade, o crescimento, tudo aquilo que você pode viver, sabe, a sua vida nunca mais será a mesma, se você se convencer disso. Então,
Hoje, antes de orar por você, era isso que eu tinha para compartilhar com você. Deixa eu dar uma interagida aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, aleluia. Olha só. Gente, olha só. A Cristiane botou aí, não tem outro jeito, e ainda ofertou. Olha só, se você quiser ofertar na nossa escola de inteligência para nos ajudar a melhorar equipamentos, para nos ajudar a investir no ministério, aí no chat do lado tem o símbolozinho do cifrão, você clica aí, ele vai te dar a opção de você fazer oferta. E a Cristiane foi muito inteligente, ela pegou essa palavra e selou com uma oferta. E então, se você quiser fazer isso, vai direto para a conta da igreja e é investido no ministério criativo, tá bom? Então, o Felipe Russo colocou aí, tem coisas que Deus só revela aos íntimos, é isso aí. A Carla, a oração te leva à intimidade e te revela os propósitos de Deus. Que benção a aula sobre oração. Cláudia botou, não tem outro jeito. A Verena Costa aí com a gente também, Deus abençoe. A Carmen, a pastora Neide, Socorro Holanda, né? A Clícia falando, eu era assim, olha só, a oração muda, gente. Não tem outro jeito, a oração é a chave. É isso aí, quanto mais a gente ora, mais quer orar. É o melhor momento do dia. É verdade, difícil é começar, Fran. Depois que a gente começa, e aí... né? Então, gente, hoje era isso que eu tinha para compartilhar com você. Eu quero orar por você e te espero na próxima segunda-feira, 19 horas. Nós vamos manter 19 ou 19h30? 19h30, né? É melhor, 19, tem muita gente ainda chegando do trabalho ali. 19h30 já dá tempo você ter chegado do trabalho, tomado um banho, comido alguma coisa, sentar na frente da TV, da sua Smart TV ou do seu celular e você acompanhar conosco de maneira bem concentrada. Então, segunda-feira, 19h30, nós vamos estar com a segunda aula desse tema. Eu sei que você aprendeu muito hoje, mas deixa eu te falar, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Então, segunda-feira eu te espero, 19h30, e quero que você convida alguém para assistir a aula com a gente, tá bom? Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque no Senhor nós encontramos direção, nós encontramos revelação, nós encontramos capacitação para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A minha oração é que o teu Espírito possa convencer a mente e o coração de cada um dos teus filhos que estiveram conosco nessa aula de hoje, a não negociar sua vida diária de oração. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo empecilho, nós repreendemos toda distração, nós repreendemos toda incredulidade, nós repreendemos todo sono, toda preguiça, nós repreendemos toda seta maligna, tudo aquilo que tem impedido o teu povo de orar continuamente, como diz a tua palavra. Que caia por terra no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Que o Senhor esteja gerando e dando disciplina, Senhor, para fazer, mesmo quando